Seja bem-vindo a essa série que fala o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre explico no início de cada capítulo desse, porque algumas pessoas não vêm acompanhando, aí eu explico que eu escolho o Evangelho segundo João, porque é o mais espiritualizado de todos os evangelhos, é o que realmente mostra o Cristo, da maneira mais forte de você entender o Cristo. E o Espiritismo, que é a chave para você entender esse evangelho, a chave para você entender o Cristo. Porque o Espiritismo vem relembrar o Cristo sem aqueles dogmas que alguma teologia trouxeram. E o Inconsciente Puro, que é a essência divina do Cristo, você entende através do Evangelho do João, que você terá a possibilidade de entender a sua essência divina, Jesus na plenitude e a sua na forma germinal. Mas aí você vai entender que Jesus, na realidade, veio acordar essa essência divina de cada um, que eu chamo o inconsciente puro, que é um termo usado pelo professor Jorge André, que o Gustav Jung chamava self, e outros termos usavam, mas o mais importante é entender essa sequência. Então, o Evangelho de João, você entende o inconsciente de Jesus, entendendo o inconsciente puro de Jesus, você entende as possibilidades dos seus, e aí você entendendo as possibilidades dos seus, você vai ter que trazer essa informação para a sua consciência, para o ego, a força organizadora da consciência, para você desempenhar os altos fins dessa existência. Mas nesse capítulo agora, que você vai encontrar lá no Evangelho de João, na tradução do Ferreira atualizado, que é a que eu uso, ela está lá no capítulo 20, que eu coloquei 20b, ou seja, começa no versículo 11, porque o primeiro versículo ele fala sobre a ressurreição do Cristo. No versículo 11, então Jesus já tinha sido enterrado, já tinha colocado no sepulcro, né? Foram lá, o corpo tinha desmaterializado, Maria não encontrou o corpo, avisou a João e a Pedro que foram lá e não encontraram só os lençóis. E aí escreve no versículo 11 do capítulo 20. Maria, entretanto, permanece junto à entrada do túmulo, porque os outros dois discípulos voltaram lá para onde estavam eles. E Maria ficou junto ao túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, chorando, naquele desespero, sem ainda entender aquilo tudo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? A pergunta: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, porque lá era um jardim, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria de Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que eles lhe disseram, essas coisas.
É muito impressionante as técnicas de Jesus. Jesus podia ter aparecido primeiro para sua mãe, para os seus discípulos, o João, o Pedro, ou qualquer um deles ali, mas ele aparece para Madalena, em primeiro lugar. Madalena, que sem sombra de dúvida é um dos mais impressionantes discípulos de Jesus, a Madalena. Porque eu fico assim a imaginar, o Paulo foi fantástico quando ele viu Jesus e ali ele surpreende e diz: que queres que eu faça? Paulo dizendo para Jesus, quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o Paulo era um sujeito culto, era trabalhador, defensor da lei do Moisés. Ele apenas não compreendeu, ele era um homem bom, apenas trabalhava como defensor da legalidade, das leis. Mas a Madalena não. A Madalena tinha uma vida mais irregular. Como as pessoas costumam usar o termo, diz pecadora, porque pecado é atirar fora do alvo, ou seja, desviar das leis divinas e naturais. E ela que estava obsediada por 7, assim que diz 7 espíritos, e Jesus tira dela, afasta dela, e ela realmente faz uma verdadeira revolução interior. A Madalena é como faz uma verdadeira reforma íntima dentro dela. A Madalena, ela sai do estado ruim para o estado de gigante, de seguidora do Cristo. O Paulo já era seguidor das leis, apenas estava equivocado em relação ao entendimento do Cristo. Quando ele entende, ninguém segura o que ele é capaz. Mas Madalena foi, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais fantásticas do cristianismo primitivo. E a Madalena, não sei se você já percebeu isso, eu ficava tão impressionado quando eu vi todos aqueles que ficaram ao pé da cruz. Madalena, Maria, a irmã, a Maria, esposa do Cleófas, todos eles, a outra Maria, irmã de Maria, e o João, nenhum deles tiveram morte violenta. Morreram por velhice, pela idade normal. Os outros discípulos todos tiveram morte violenta, os apóstolos, mas o João não, morreu de velhice. Maria Madalena, então, morreu. Dizem alguns historiadores que Madalena, ela na realidade desencarna nos braços de Maria, depois de ter inclusive pego a lepra, que ela foi trabalhar em campos de leprosos, ajudando aquelas pessoas e divulgando o Evangelho de Jesus. Mas Jesus aparece primeiro para Madalena. E olha que interessante, quem primeiro, depois da crucificação de Jesus, vai ver seres angelicais, espíritos de alta evolução, e é Madalena que vê os dois lá no túmulo, onde Jesus estava. O corpo estava, agora não tinha, estavam aqueles dois, um do lado, outro do outro. Nem Pedro e João viu naquela hora, mas a Madalena viu. E a Madalena, que estava chorando ali, escuta a voz: o que buscas? Que procuras? Porque choras? Tantos anjos dizem isso, como Jesus também fala isso para ela. E ela, tão ainda impressionada, quando ela viu Jesus, ela pensou que era o jardineiro. E pergunta: onde é que está o corpo? Diz que eu vou buscar. E quando ele fala Maria, ela vê e diz: mestre. E ele diz: não me toques. Ou seja, o corpo perispiritual dele ainda não tinha a defesa que ele precisava, porque ele disse: não me toques. É como se tocasse fosse contaminá-lo ainda. Ele diz: não me toques, porque eu vou ao Pai. Depois sim vai poder tocar, como ele vai deixar os discípulos tocarem. Mas nessa hora ele ainda não tinha ido ao Pai. E ele diz, para não tocar, mas manda o recado para os discípulos. Diga, ele manda o recado. Anuncia o Senhor, ela diz. Ele diz, olha como é que ele manda o recado. Não me detenhas porque ainda não subiu o Pai. Mas vai com os meus irmãos e diz: subo
para meu Pai, ele está falando meu Pai, e o vosso Pai. Ele está dizendo é o Pai dele e o Pai de todos nós. Porque tem pessoas que dizem que Jesus é Filho de Deus. E que nós somos filho adotivo de Deus, só somos filho de Deus na hora que aceita Jesus. Olha que teologia braba essa, mas cada um tem seus argumentos. Ele diz, subo para o meu Pai e vosso Pai, que é o mesmo. Para meu Deus e vosso Deus, que é o mesmo. E tem gente que diz que Jesus e o Pai é um, é o mesmo. Ele está dizendo, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ele está dizendo que ele é um e Deus é outro. Então saiu Maria de Madalena, anunciou aos discípulos, vi o Senhor e contara o que eles lhe disseram essas coisas. Você imagina, ela viu, conta, e naturalmente os discípulos ficaram com medo. Será que é verdade? Ela estava tão nervosa, atarefada, chorou tanto, uma noite que não dormiu, tanto sofrimento na quinta-feira, na sexta-feira, esse atordoamento com a crucificação do Mestre, sem entender ainda direito, e só depois é que eles vão acreditar em Maria. Como outros discípulos vai mostrando, como tem o episódio lá de Emaús, que vai aqueles dois discípulos, Jesus vai conversando com ele, só quando chega lá na casa dele, que quando Jesus corta o pão é que eles veem que está diante do Mestre. E vão embora e volta para avisar para os discípulos que eles também tinham visto Jesus. Não torcia de só Maria, os discípulos de Emaús também viu, os dois discípulos viu, mas agora o Evangelho de João diz assim, Jesus aparece aos discípulos. Esse mesmo capítulo, no versículo 19, é assim que ele começa. Ao cair a tarde daquele dia, é do fim da tarde, o primeiro dia da semana, trancaram as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo de ser presos, mataram o Mestre, o que é que vão fazer com cada um de nós? Ainda morrendo de medo. Trancaram a casa, porque o medo é frequência do ego, não é da essência divina. A essência divina não tem medo. Eles ainda estão no ego, eles ainda não acordaram para a essência divina que Jesus veio acordar neles, que vão acordar. Aí estava com medo, trancaram a porta para fazer, com medo dos judeus. E com a porta fechada, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe, a paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, as mãos que tinha sido ferida e o lado, que também tinha sido ferido. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, a paz seja convosco. Assim o Pai me enviou e eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou-lhe sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Você veja que coisa fantástica quando a gente compreende a ideia do Espiritismo. Porque eles estudaram então isso. Jesus entra na casa fechada, tinha fechado de chave, e entra. Porque o Espírito, ele entra, não tem paredes para ele passa. A frequência dele é outra frequência, não é frequência material grosseira da parede nossa. Ele entra e surpreende os discípulos quando diz, a paz seja convosco. Jesus aparece ali para os discípulos para dizer, a vida continua, o Espírito não morre, eu estou com vocês, tudo que eu ensinei é verdade e agora que vocês vão começar a compreender, porque agora que eu não estou mais aí com vocês, vocês vão praticar o que eu ensinei, e praticando o que eu ensinei, vocês vão ver que é a verdade que eu trouxe a verdade de Deus para vocês. Então Jesus vai
e diz para ele, e diz assim que Jesus sopra sobre ele, e recebei o Espírito Santo é a essência divina de cada um. Acorda agora a essência divina que está em vocês. Vocês já estão no medo, o medo é do ego. Vocês ainda estão assombrados, a assombração do ego. A essência é coragem, a essência é amor, a essência é bondade, alegria, é paz, é fraternidade, é compaixão. Vocês ainda estão no medo, estão no desânimo, estão ainda sem entender a mensagem profunda do Cristo. Cristo veio instalar o reino de Deus entre os homens e começa pelo coração. Você, para instalar o reino de Deus, ajudar a contribuir, você tem que começar a acordar as possibilidades do reino de Deus que está dentro de você. Jesus veio para isso. Jesus, quando aparece para os discípulos, ele dá uma coragem nova. Os discípulos que até então tinham medo, ele começa a pegar uma coragem. E a coragem vai ficar cada vez mais forte à proporção que ele vai aparecendo, vai conversando com eles várias vezes, durante 40 dias, fica aparecendo. João registrou alguns casos, outros registraram, mas a maioria nem foi registrado. A maioria dos encontros de Jesus nem foi registrado. Mas Jesus, ele veio para acordar a vida, a essência divina, o inconsciente puro de cada um de nós. A vida parte de Deus, é a vida. E como Jesus diz, eu vim para acordar a vida e dar vida em abundância. Ele disse que veio para trazer a verdade. E a verdade vai libertar qualquer um, porque Jesus traz a verdade de Deus, que é imutável, que é eterna. E ao mesmo tempo, ele diz, ele é o caminho, porque quem é que pode apontar o caminho a Deus melhor do que o caminho apontado por Jesus? Não existe mestre nenhum melhor que possa apontar esse caminho melhor do que Jesus. Então Jesus, ele estava ali completando, ainda não tinha completado, completando o seu trabalho. Lá atrás, os discípulos, os apóstolos, os trabalhadores do Cristo, preparando o terreno para chegar ao Cristo. Um dos últimos a preparar o terreno é o João Batista. Jesus chega e os que estão ali apontam na direção do Cristo. E ele diz, depois eu mandarei o Consolador prometido relembrar tudo que eu tenho dito. E o Consolador prometido chegou. Igual como tem pessoas ainda lá do judaísmo, esperando a chegada do Messias. O Messias chegou, já tem 2000 anos, eles estão esperando o Messias. E o Messias disse que depois mandaria o Consolador prometido, voltaria. E ele já voltou, e ainda tem pessoas esperando a volta do Cristo. Voltou através do Espiritismo. O Espiritismo relembra Jesus. O Espiritismo vem ajudar você a acordar a essência divina que está dentro de você, a maior riqueza que está dentro de você. Você precisa trazer essa consciência para o seu consciente atual. Quando você desenvolve esse inconsciente puro, ele tem uma frequência que empurra as coisas, as mazelas do teu inconsciente passado para a periferia, para ser liberto. Vagarosamente você vai lapidando você mesmo, sendo lapidador de você mesmo, e seu perispírito vai se transformar em luz, porque você é filho da luz, você é filho de Deus, você é filho do amor. Acredite nas suas possibilidades. Tenha certeza que quando Jesus diz, o que eu faço qualquer um pode fazer muito mais, as possibilidades suas são imensas, desde que você tome o caminho ensinado por Jesus, o caminho do amor, da paz, da fraternidade e do bem. Deus te guarde, Deus te proteja, você e sua família. Até o próximo encontro. Deus lhe guarde.